luta se levantando, aleluias, vou além. Às vezes nós nem percebemos, quando nós abrimos o nosso olho, a coisa já está feia, a chapa já está quente, porque Jonas não percebeu os sinais que acontecia, até o capitão me chamar ele. E Deus está chamando alguém nesta noite. Deus está chamando alguém nesta noite para voltar. Alguém para entrar outra vez no seu aprisco. E deixa eu te dizer uma coisa. Fariseu e escribas são conhecedores da palavra. Torá para eles era coisa simples. Septuaginta para eles era gravado na mente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sou cansado de falar isso aqui. Conhecer simplesmente não adianta, porque conhecer a Bíblia, Satanás conhece ela de trás para frente, de frente para trás. Ele te recita ela de olhos fechados. Pregador, mas isso é mentira. É só você ler Mateus capítulo 4. Quando o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado, o que ele usa? Satanás usa a palavra, irmãos. Não é o pregador, não é o pastor que está falando, é a Bíblia que revela. E eu tenho base bíblica para falar isso. Por isso que tem pessoas dentro da igreja tomadas por espírito de engano, achando que é Deus que está falando, achando que é Deus que está direcionando, mas é Satanás que está soprando. Pastor, mas você está errado. Então por que você não muda a sua vida? Por que você não toma uma decisão na sua vida? Por que você não endireita as tuas orelhas? Por que permanece, aleluias, nesta vida de dissolução? Aleluias. 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 Mas observa. Palavra de Deus, irmãos, é para ser apregoada. Eu queria ter uma homilética melhor, que fosse só pregar bênçãos. Você já tem tua vontade, pai. Mas se eu fosse pregar só bênçãos, naquele dia eu ia sentir a mão de Deus. Como assim, pastor? Afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Mas eu tenho de ensinar o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz. É interessante que uma igreja que não conhece a palavra, uma igreja que tem de Jesus até uma visão bacana, até uma visão boa, mas esta igreja tem de se separar para viver uma vida em santidade com Deus. Se nós tomarmos o versículo de número 5 ao versículo de número 12 de Mateus capítulo de número 16, aqui nós observamos que há uma dissensão entre os discípulos. Jesus aqui vai aconselhar a eles para que eles não se contaminem com o fermento dos fariseus. Os discípulos vão achar que porque eles não levaram o pão, e Jesus estava chamando a atenção deles, porque não tinha pão. Mas Jesus, ele tem muita sabedoria. E Jesus vai jogar na cara deles. Ei, vocês já esqueceram? Esqueceram de que, Jesus? Esqueceram da multiplicação dos pães e dos peixes? Então eu não estou falando de pão. Não estou falando de alimento espiritual.
Mas eu estou falando da contaminação com o fermento dos fariseus. E qual que é a contaminação? Qual que é o fermento dos fariseus? É o ensinamento errado, é uma vida de pecados, é uma vida dissoluta, é uma vida que não agrada a Deus, é uma vida que não convém a Deus. Então Deus está dizendo que a igreja dele, a igreja que ele comprou com o teu sangue, não pode se envolver com essas coisas. Tem que se abster do fermento dos fariseus. A igreja de Jesus não pode se contaminar. Preste atenção. O homem é pecador. E a Bíblia me dá base para eu falar que o homem é pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem é pecador, mas a igreja é santa. Atos capítulo de número 20 fala que Lucas escreve um palavreado de Paulo dizendo que Jesus comprou a igreja com o teu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Então a igreja é santa. A igreja de Jesus é santa. E eu creio que eu estou apregoando para uma igreja nesta noite reunida. Uma igreja que não tem apenas boa visão de Jesus. Uma igreja que não simplesmente consegue ver as coisas boas, mas uma igreja que conhece. Preste atenção. A igreja de Jesus, a primeira coisa que ela tem que estar é firmada em Cristo, porque ela pertence a Cristo. E a igreja de Cristo, o que ela tem que ter dentro dela é palavra e a revelação da palavra de Deus. Quarta-feira teve um pregador aqui, ele falou desta maneira: o profeta de Deus, se Deus manda profetizar chave de carro, ele profetiza. Chave de casa, ele profetiza. Mas com certo, se der errado, ele também tem que profetizar. Toma direção, ele também tem que profetizar. É o profeta da verdadeira igreja de Deus, não nega a verdade do Senhor. O povo tinha uma boa visão de Jesus, mas não era o que ele queria. E Jesus, em um particular, ele pergunta para os discípulos desta maneira: aqui, eles estão dizendo que eu sou Elias, que eu sou João, que eu sou Jeremias, mas e vocês, quem dizem que sou eu? Se levanta um homem no meio deles, por nome Pedro, e diz desta maneira: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus vai dizer assim para Pedro desta maneira: Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, Pedro. Glória a Deus. Porque não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Quando nós ouvimos aqui a expressão seguinte, que não foi carne e que não foi sangue, nos leva a entender que essa revelação é totalmente espiritual. Essa revelação veio totalmente dos céus para Pedro. E aqui Jesus ele vai adiante ainda, ele diz: bem-aventurado és tu, igreja que tem revelação espiritual de Deus. É uma igreja bem-aventurada, é uma igreja mais que feliz, é uma igreja que anda nos caminhos da alegria. Por que, pregador, você está dizendo isso? A igreja que anda na retidão de Jesus
Por isso que Paulo, como igreja de Senhor do Senhor, ele diz desta maneira: em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo se conclua em mim o Evangelho de Jesus. Sabe por quê? A nossa vida não é preciosa aqui na terra, mas vivemos o Evangelho de Cristo, nos garante morada nos céus, nos garante morada celestial com Deus. Mas tem que ter revelação dos céus. Igreja de Jesus tem que ter palavra que desce dos céus. Igreja de Jesus, eu não posso subir aqui e simplesmente dizer o que eu acho, dizer o que eu quero, dizer o que eu penso, mas é dizer o que a Bíblia diz que é. Aleluia! E a Bíblia diz que o reino dos céus se aproxima. É a mensagem de Cristo. Não é a mensagem do pregador, não. É a mensagem de Jesus. E se Jesus disse e o apóstolo escreveu na Bíblia, é porque é verdade. O reino do Senhor está se aproximando. E eu te digo mais, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que é bem comum nós ouvirmos na boca de muitos crentes por aí. Ô pastor, você vai falar o quê? Volta e meia que nós nos cumprimos assim: irmão, como é que você está? Não, pastor, estou na peleja. Não, pastor, estou naquela luta. Não, estou quase caindo. Ora por mim lá, pastor. Não é só eu que escuto isso, não é, irmãos? Tá. Achei que era aquele. Mas preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz desta maneira que a igreja que é edificada sobre a revelação que Pedro recebeu, a igreja de Jesus que ele comprou com o seu próprio sangue, igreja que tem revelação e ensinamento da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Igreja que vive em comunhão com Deus, o inferno nunca vai vencer uma igreja estabelecida em Jesus. O inferno nunca vai vencer uma igreja firmada na palavra do Senhor. A palavra de Jesus é: busque pelo reino, mude a sua vida, paga o preço, tenha santidade, santificação, consagração na tua vida. Viva uma vida firmada no Evangelho de Cristo. Se nós estamos em um lugar que não tem palavra de Deus, se nós estamos em um lugar onde não prega a palavra de Deus, irmãos, eu sinto muito em te desanimar, mas você vai acabar ficando junto com uma multidão. Mas pastor, é lá que eu me sinto bem. Mas pastor, é lá que eu gosto. Eu vou te dizer por quê. Porque é lá que o Senhor é bonito. É lá que o seu coração se eleva. É lá que você se sente bem. Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela compactua com as coisas do mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O mundo é muito atraente. Atraente demais. Se o mundo não fosse atraente, a igreja, ninguém da igreja queria ficar muito. Mas o mundo atrai muito. E tem muitos irmãos, tem muitos que estão em igreja, que estão sendo atraídos pelo mundo. Sabe por quê? Satanás sabe trabalhar, irmãos. Quem pensa que Satanás é bobo, é besta, está muito enganado.
que pensa que Satanás se apresenta com 2 chifres, com um rabinho e com aquele tridente. Oh, você está vendo muito frio. Ele vai se apresentar diante de ti, é da forma que os seus olhos vão ficar cheios. Pregador, não me prova isso, prova. Quando Satanás se apresenta diante de Eva, irmãos, como que ele se apresenta? Ele mostra para ela qualquer coisa ou ele mostra algo que vai encher os olhos dela? Ele apresenta uma coisa que vai encher os olhos dela, que vai chamar a atenção dela. E é desta maneira que Satanás apresenta para tentar tirar a igreja do foco. Mas graças a Deus que Deus ainda levanta Ananias na face da terra. Pastor, por que Deus levanta Ananias na face da terra? Alguém conhece Ananias? Deus te mandou embora. Conhece? Deus levanta Ananias e manda até a rua chamada direita. Diz que lá tem um homem que há 3 dias está cego e há 3 dias não come. Deus manda que Ananias impõe as mãos e as escamas da cegueira caem. E hoje Deus está levantando Ananias para levantar as mãos e toda cegueira espiritual está caindo por terra em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual da igreja hoje está sendo curada pelo poder de Deus. Porque pela palavra que sois apregoada, a igreja já se tornou limpa pelo poder de Jesus. Ei, igreja, as portas do inferno não podem te vencer. Igreja, Satanás não pode contigo. Mas tem um porém. Eu não posso simplesmente achar que eu sou, eu tenho que ser. Porque se eu achar que eu sou, ele vai me atropelar. Mas se eu sou, ele tem que se prostrar. A igreja passar. É a igreja romper. Porque a igreja de Cristo tem resguardo de Jesus que o inferno não prevalecerá contra ela. E deixa eu te dizer mais, terminando. Se coloque de pé, por favor. Presta atenção. A igreja de Jesus, a igreja de Cristo é detentora de um poder sobrenatural. Observe bem o poder que Jesus ele entrega para a igreja. Tudo o que nós ligarmos na terra será também ligado nos céus. Mas tudo aquilo que for desligado na terra será também desligado nos céus. Isto é poder que Jesus concede somente para a igreja. Pastor, explica isso aí para mim. Quando nós somos ganhados para Jesus, quando nós levantamos a nossa mão e confessamos a Jesus como sendo o nosso único e o nosso suficiente Salvador, pastor, nós fomos ligados à igreja na terra. E se nós fomos ligados à igreja na terra, a igreja, irmãos, ela é natural ou ela é espiritual? A igreja é espiritual. Então, se nós ligarmos aqui na igreja, nós também estamos já ligados nos céus. Nós já alcançamos um acesso para os céus. Mas quando nós desligamos da igreja de Jesus, é duro, mas também estamos desligados nos céus. Quando nós desligamos da igreja de Cristo, nós perdemos o foco do caminho. Nós saímos
do caminho que Jesus nos ensina. Por isso que a igreja é tão poderosa na terra. Porque a igreja tem o poder de ligar o homem aos céus, de ligar o homem ao trono da graça de Deus. Por isso que Deus, Ele deu tamanho poder para a igreja. Então preste atenção numa coisa. Igreja de Jesus, permaneça ligado ao corpo de Cristo. Pastor, mas você está me dizendo que eu tenho que estar ligado neste ministério. Deixa eu me dizer uma coisa: o Espírito de Deus, ele não se limita a este ministério. O Espírito de Deus, ele não se limita a estas paredes, não. Mas ele opera aqui, como ele também opera na igreja do vizinho. Mas tem de ser verdadeiramente, irmãos. Tem de ser de forma verdadeira. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que estava pensando em desligar da igreja, fica sabendo de uma coisa. Desligou da igreja, está desligado dos céus. Mas pastor, eu estou apenas me afastando, eu não estou abandonando a Deus. Irmãos, a Bíblia nos compara com uma brasa. Imagina uma brasa fora da fogueira. Falou tudo, mas e quando uma brasa se apaga, irmãos, fica muito fácil pisar sobre ela. E a brasa apagada, Satanás, ele não somente pisa, ele sapateia, ele amassa, ele machuca, ele destrói. Por isso que é tão difícil retornarmos à casa de Deus. Mas aproveitando a oportunidade, que eu já vou terminar a minha oportunidade. Eu gostaria de saber se nesta noite tem alguém que gostaria de ligar outra vez ao corpo de Cristo. Alguém que gostaria de confessar a Jesus como seu único, seu suficiente Salvador. Alguém que nesta noite se desligou por algum motivo da igreja, mas disse: pastor, eu quero me ligar outra vez. Eu quero voltar.